Não adianta você dizer que tem fé. A única evidência da fé é a obediência. Diz que tem fé, mas não respeita. Diz que tem fé, mas não renuncia. Diz que tem fé, mas não obedece. Diz que tem fé, mas não se submete. Diz que tem fé, mas não sacrifica. Diz que tem fé, mas não se compromete. Isso não é fé, isso é emoção. Abraão tem fé. Irmã Camila, e como é que eu sei que Abraão tem fé? Porque Abraão obedece aquilo que Deus falou. Quando você obedece, a sua vida vai sendo agregada de obras, de realizações. E por que eu sei que Abraão tem fé? Porque a vida de Abraão é uma vida de obras diante de Deus. Deus vê que ele obedece o comando de tudo aquilo que Deus manda. Vez ou outra a gente diz para alguém: me diga o tamanho da sua fé. O Senhor está dizendo: balela. Por quê? Eu não preciso saber o tamanho da sua fé, eu preciso conhecer as suas obras. E aí eu vou dizer se você tem fé. Porque toda vida de obediência vai gerar uma vida de obras, de realizações. O Senhor está dizendo: eu tenho um plano, mas dependo da tua obediência para que hajam realizações. O homem foi expulso do jardim. O que tem no jardim de interessante para o homem? A árvore da vida, tá certo? Deus não quer que o homem coma da árvore da vida. A desobediência levou o homem a ser expulso. Lemos o texto que diz que um guarda foi colocado, uma espada, um ambiente para impedir o homem de ter acesso. Gênesis, o livro do começo, o início. Vamos ao Apocalipse e encontramos lá então uma palavra que diz: ao que vencer, dali-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A expulsão feita no Gênesis é capaz de ser revertida no Apocalipse. Finalmente o homem tem a possibilidade de voltar para Deus, de se encontrar com Deus, de ter acesso a essa árvore e viver de forma eterna. Mas eu preciso entender o caminho a ser percorrido. Que caminho você vai trilhar? Esquece os outros. A salvação é algo extremamente individual. E é importante que você descubra um caminho seguro. Ô pastor, não é difícil? Se o que tira o homem da presença de Deus é a desobediência, o que coloca o homem no paraíso novamente vai ser a obediência. Parece que seria só isso, mas não é. Isso não é o suficiente. Obedecer simplesmente não vai me levar de volta para Deus. Eu preciso saber como fazê-lo, como acessá-lo. Esse tem sido um grande desafio de muitas pessoas. Talvez elas não mudam de vida, não mudam sua postura, não conseguem alcançar um relacionamento com Deus, simplesmente porque não entende como funciona. Então eu preciso entender: o homem foi expulso e eu faço parte da linhagem dele, e há a possibilidade de voltar para lá. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o verso 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A cilada da desobediência nos torna rejeitados de Deus. Tem gente que pensa que Deus é um babaquara velho, lerdo. Você já ouviu essa palavra, babaquara? Isso é coisa de sertão. Tem gente que pensa que Deus é um lerdo, que a gente pode ludibriá-lo, enganá-lo, e ele fica sendo conduzido aí pelo nhenhenhen. Ele é Senhor, soberano, perfeito. Os cabelos brancos que representam Deus na visão de Daniel e na visão de João não é velhice, é eternidade, é infinitude. Deus não é decrépito, Ele está vendo tudo, não sofre chantagem emocional. Se você pensa que tem gente que Deus não rejeita, você está enganado. Brinca não, que a Bíblia diz que tem uns que Ele entrega às paixões infames. Sabe o que é entregar? Solta a trava de mão e diz para o cara: vai lá, vai. Salmo 73, Asaf diz que o Senhor deixa o ímpio prosperar para a sua própria destruição. Vai.
Você não quer ir? Fica à vontade. A cilada da desobediência nos torna rejeitados de Deus. Tem gente que pensa que Deus é um babaquara velho, lerdo. Você já ouviu essa palavra, babaquara? Isso é coisa de sertão. Tem gente que pensa que Deus é um lerdo, que a gente pode ludibriá-lo, enganá-lo, e ele fica sendo conduzido aí pelo nhenhenhen. Ele é Senhor, soberano, perfeito. Os cabelos brancos que representam Deus na visão de Daniel e na visão de João não é velhice, é eternidade, é infinitude. Deus não é decrépito, Ele está vendo tudo, não sofre chantagem emocional. Se você pensa que tem gente que Deus não rejeita, você está enganado. Brinca não, que a Bíblia diz que tem uns que Ele entrega às paixões infames. Sabe o que é entregar? Solta a trava de mão e diz para o cara, vai lá, vai. Salmo 73, Asaf diz que o Senhor deixa o ímpio prosperar para a sua própria destruição. Vai. Você não quer ir? Fica à vontade. Quando você planta, você colhe. Quando você desobedece, transgride um princípio, você vai sofrer consequência. A crise vai chegar, o drama chegará, a tempestade vai se abater, o tufão vai entrar e a sua vida vai ficar rodopiando pelo vendaval da vida. Quando não se observa os conselhos, quando não se lê aquilo que Deus coloca como aviso ao longo do caminho, chega um momento em que a pessoa perde o controle. Perde o controle da vida, perde o controle do casamento, perde o controle da família, perde o controle das emoções, perde o controle da vida financeira, perde o controle. Quando você não observa as advertências de Deus, não só a angústia na alma, não só a prejuízo emocional, moral e espiritual, mas há também inclusive prejuízos financeiros. Vida de desobediência pode, num dado momento, talvez no começo, mostrar para a pessoa, não tem perigo não, tem consequência não, vai dar tudo certo, não tem problema não. A crise chega, a tempestade vem, a vida se transforma, fica de ponta cabeça. Olha que calma, olha que segurança, olha que serenidade. Eu vou falar bem rasgado como Deus está mandando aqui. Existem telefones na memória do seu celular que não é para bloquear, é para você trocar o chip. Tem gente que não é para você acessar nunca mais. Tem gente que não deve ter mais acesso à sua casa nunca mais. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Tem coisas que já aconteceram em alguns lugares onde você mora, onde você trabalha, que o trabalho não é oração para dizer Deus me muda de setor. O trabalho tem que ir no RH e dizer manda as minhas contas, porque de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e em troca disso perder a sua alma. Eu vou falar do jeito que Deus está mandando. Deus está dizendo, não flerte, não paquere, não desafie a si mesmo. Irmãos, acerca do diabo, acerca das obras da malignidade, a palavra de Deus é clara e ela diz assim, resiste. O que é isso? Não arreda o pé, fica firme, sabe? Se ele vem por um caminho contra ti, você resiste. A desobediência te remove e a obediência te promove. Os filhos mais abençoados foram os que obedeceram. Repara isso. Quem mais obedeceu os pais, mais foram prósperos. Porque é o princípio da honra. Quando você entrega a honra em obediência, você prospera em tudo. E isso não fala só para crente, não. Muitas pessoas eu conheço que não são crentes, mas os filhos obedeceram e prosperaram. A obediência é um sacrifício. Por que é um sacrifício? Porque obedecer é você fazer aquilo que não queria, mas fazer bem feito. Maldita é a terra por sua causa. Você vai ter que trabalhar todos os dias de sua vida para tirar dela o seu sustento. E você vai morrer.
Com a desobediência, o homem perdeu a autoridade que eu havia lhe dado. Agora, ele estava sujeito ao domínio do mal. E os primeiros a pagarem por essa escolha errada foram os animais, que eu tive que sacrificar para cobrir a nudez de Adão e Eva. Você quer segredo para a obediência? 2 eu te dou. Primeiro, ande com quem obedece, que ele vai mostrar para você que é possível. Se você só anda com quem não obedece, como é que você espera se tornar um obediente? Ande com quem obedece, ande com quem vive o que você quer viver. Se aproxime dessas pessoas, do conteúdo dessas pessoas. E segundo, descubra de fato o que é obediência. Eu vou deixar isso um pouquinho mais à frente. Mas é importante nós entendermos isso. Eu quero obedecer, tá certo? Eu quero. É desafiador? Sim, é desafiador. É possível? É possível. Adão e Eva, criados em perfeita comunhão com Deus, desobedeceram ao comerem do fruto proibido, seduzidos pela serpente. Isso trouxe o pecado ao mundo, resultando em sofrimento, morte e separação de Deus. Mas, em sua misericórdia, Deus prometeu um Redentor, Jesus Cristo, que veio para vencer o pecado e restaurar a humanidade. Por sua morte e ressurreição, ele oferece perdão e a esperança de vida eterna, revertendo a maldição da queda. A graça de Deus triunfou sobre o pecado. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5, 17 a 19. É triste quando você aconselha uma pessoa e essa pessoa não te ouve e depois você vê essa pessoa sendo destruída. O Espírito Santo, ele nos dá o dom do discernimento, da sabedoria, mas o diabo dá o dom, me perdoe a expressão, você me perdoa? O diabo dá o dom da burrice. Porque a pessoa está vendo que todo mundo se dá mal pelo caminho do erro, do pecado. E as pessoas mergulham, entram nessa fila do erro. A pessoa já viu que quem traiu a esposa perdeu a família, filhos sofreram. A pessoa já viu que quem entrou nos vícios não construiu nada. A pessoa já viu que o pecado destrói. Para que eu vou me meter nisso? Colocando a minha alma em risco. Jesus orou para Deus nos guardar, mas eu tenho que me guardar também. Eu quero a minha salvação. A desobediência de Jonas. Há muito tempo Deus chamou o profeta Jonas para uma missão especial: pregar arrependimento à cidade de Nínive, conhecida por sua maldade. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Mas Jonas, com medo e relutante, decidiu fugir para a cidade de Tarsis na direção oposta. Ele embarcou em um navio, tentando escapar do chamado de Deus. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. De repente, uma tempestade terrível atingiu o navio. Os marinheiros apavorados descobriram que Jonas era a causa da tempestade. Sem outra escolha, lançaram Jonas ao mar. Tomaram, pois, a Jonas e o lançaram ao mar, e cessa o mar da sua fúria. Jonas foi engolido por um grande peixe e passou 3 dias e 3 noites em seu ventre, refletindo sobre suas ações. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Jonas 2, 1. Após esse tempo, Deus ordenou ao peixe que vomitasse Jonas na praia. Jonas, agora arrependido, seguiu para Nínive e pregou a mensagem de Deus. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te,
e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Jonas 3:1, 2. Para sua surpresa, os habitantes de Nínive ouviram sua mensagem e se arrependeram de seus pecados. Deus, em sua misericórdia, poupou a cidade. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Jonas 3:10. Jonas aprendeu que a compaixão de Deus é infinita e que ele deseja salvar todos, mesmo os mais perdidos. Tu, porém, Senhor, és um Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Não se preocupe com quem tenta te queimar. Eles se queimam sozinhos. Você não precisa mover uma palha com aqueles que tentam o teu mal. Você não precisa se levantar para tentar se justificar. Você não precisa ficar entrando em Facebook para mandar indireta para os outros. Você não precisa ficar tentando resolver do teu jeito. Você tem um advogado. Jesus vai lutar por você. Caluniadores. Esse é o pecado que a alma de Deus mais abomina. É o que calunia, é o assassino de reputação, é o que destrói o nome do outro, a honra do outro, a dignidade do outro. É aquele que levanta falso do outro e cria uma imagem distorcida do outro. É aquele que arruína a reputação do outro. Esse é o caluniador. Aliás, a palavra que aparece aqui, caluniador, é diabolos. É um diabo, porque o diabo é caluniador. O diabo é acusador. Um caluniador encarna o próprio diabo na sua conduta. Onde ela chega, ela gera um problema, porque ela não tem controle, ela não tem domínio próprio. Inimigos do bem, olha isso, inversão de valores. Ele é amigo do mal e inimigo do bem. Ele torce pro errado, ele trabalha pro errado, ele labora pro errado, ele pensa no errado, ele faz o errado. Mais do que isso, traidores. Você pode perguntar, tem esperança? A única esperança está em Deus, está em Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele pode transformar o coração do homem, não apenas passar um verniz, uma reforma, uma caiadura. Ele pode dar para você um novo coração. Você tem sua mulher, você sabe que você tem que ter olhos para sua mulher, mas você deseja a mulher dos outros. Você tem seu marido, mas está de olho no marido dos outros. Você sabe que tem que falar a verdade, mas você usa sua boca para mentir. Como é que você quer que a maldição saia da sua vida? Você sabe que as coisas de Deus são sagradas e você toca, você desobedece. Eu não posso pregar para você o que eu quero. Eu não posso pregar uma coisa que Deus não falou, porque eu vou mentir para você e eu pago caro com Deus. Obedeceu é bênção, desobedeceu é maldição. Veja a lista em Deuteronômio 28, você vai ver a lista. A lista para obediência de bênção e a lista de maldição para a desobediência.